senhores bispos, padres, para que eu emocionalmente tenha condições de fazer alguma coisa, eu vou fingir que vocês não existem. Não é verdade? Com tanta autoridade presente. Me sinto muito honrado, agradeço muito a comunidade Obra de Maria, na pessoa do Gilberto, pela oportunidade de vir aqui, nessa comemoração tão significativa, não só para a Obra de Maria, mas para todos nós que somos cristãos, que acreditamos no poder transformador do Evangelho. A comunidade Obra de Maria, como uma riqueza que a Igreja do Brasil nos oferece. Ela se oferece à Igreja e a Igreja devolve ao coração de cada um de nós. Eu não vou pegar o tema que vocês haviam proposto, porque hoje senti no meu coração um desejo muito forte de pregar sobre a alegria. E tal qual foi a minha surpresa, que você estava convidando justamente o povo para retirar a cara de cemitério, né? Geralmente às vezes a gente fica com a cara de cemitério, não fica? E nada pode ser mais nocivo à nossa ação evangelizadora que a nossa cara de cemitério. É impressionante como nós precisamos preservar este fruto do Espírito, tal qual alguém que está no meio de uma ventania precisando manter uma vela acesa. Ser o guardião da alegria. Resguardar a alegria para que nada, absolutamente nada, tenha o poder de retirá-la de nós. Eu ser o guardião da minha alegria, você ser o guardião da sua alegria. E hoje, enquanto eu vinha para cá no avião, eu fiquei pensando sobre isso e quis pegar as bodas de Caná como sendo a estrutura dessa palestra de hoje, dessa pregação, deste momento com vocês aqui. Se você tiver a Sagrada Escritura, João capítulo 2, versículo 1 em diante. João capítulo 2, versículo 1 em diante. Se você não tem a Sagrada Escritura, o texto é muito conhecido, você presta atenção e você acompanha comigo aqui enquanto eu faço a leitura. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe o Senhor: mulher, isso não compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então a mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Esta é a palavra da nossa salvação. Hoje tantos pregadores, tantos homens, tantas mulheres que dedicam a sua vida à pregação do Evangelho,
Hoje um detalhe muito simples chamou minha atenção. O primeiro milagre que Jesus realiza não é a cura de um doente, não é a ressurreição de um morto, não é a multiplicação de realidades necessárias como o pão, como o peixe. Ele não cura um cego, ele não cura um surdo. Tudo isso ele vai continuar depois, tudo isso ele vai fazer e muitas vezes depois. Mas achei hoje, ao meu coração foi muito significativo pensar que o primeiro milagre que Jesus realiza na sua vida pública é restituir a alegria a uma festa. Achei isso muito significativo. Que Jesus tenha se preocupado em restituir a alegria de um grupo de pessoas que festejavam ali uma festa de casamento. A restituição da alegria. Esse é o primeiro milagre. Mostra que Jesus era festeiro, né? Um homem sério, certamente de muito respeito, sabia se colocar, mas tinha um prazer imenso de estar entre amigos e festejando. Não são poucas as passagens do Evangelho em que nós temos esta contextualização de Jesus sendo colocado no meio de amigos, vivendo ali um momento de descontração, de alegria, de partilha. E é neste momento, nessa abertura de sua vida pública, que ele estabelece para nós uma regra muito interessante. Quando ali existe uma parceria fundamental para que a vida cristã esteja, de fato, no seu eixo de coerência. Você tem ali a sua mãe, e uma palavra interessantíssima, uma frase que é colocada por Maria como eixo para nós ainda hoje. Toda a teologia mariana, toda a mariologia da igreja funciona a partir dessa frase. Você vê a presença incisiva de Nossa Senhora naquele momento da vida do filho, como se ela o iniciasse, como se ela desse a ele aquele conselho: meu filho, será que já não está na hora de você começar a fazer a sua missão acontecer entre nós? Ela sabia quem era o filho dela. Essa consciência que o menino precisou adquirir com o tempo, a gente sabe disso. Deus respeitou o processo humano de Jesus para que ele aos poucos tomasse a consciência de ser quem ele era. É colocada por essa mulher ao dizer para ele: eles têm um problema aqui e só você pode resolver. Eles estão com um probleminha aqui agora, Jesus, que só você pode resolver, porque não dá tempo de buscar vinho em outro lugar. A gente até aprende essa regrazinha, né? Que nós só temos o direito de esperar pelo que é impossível depois que a gente esgotou todas as nossas possibilidades. Não é assim que funciona a vida? Eu só peço a Deus aquilo que eu realmente sei que não consigo fazer sozinho. Senão, eu arregaço as minhas mangas, eu vou e realizo, eu busco ajuda, e nisso já consiste a ação de Deus em mim, porque eu não sou capaz de um gesto de amor se Ele não estiver movendo a minha capacidade de amar. Deus age na vida humana sempre como aqueles bastidores que sustentam. Isso é lindo demais. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido de um erro, nós já temos de estar visitados pela graça do Senhor. Eu não posso por mim mesmo me arrepender dos meus pecados, porque Ele me precede. Fiz até uma letra de música dizendo isso: Deus mora em mim, neste aqui onde em mim não sei, neste ali tão de mim sem lei, mora onde eu não sei chegar. Eu não sei onde Deus está em mim, mas eu sei que Ele povoa a totalidade da minha alma, e Ele me dá esse sustento, para que eu tenha condições de buscar tudo o que for possível na minha vida, para que a minha atitude cristã seja coerente com todas as possibilidades humanas que Ele já me concedeu previamente. Mas naquele momento não existia o que fazer.
Ali eles estavam diante de uma realidade extrema, necessidade extrema, não dá tempo de buscar o vinho em lugar nenhum. Aí entra então o papel de sua mãe dizendo: Senhor, meu filho, faça por eles o que eles não podem fazer sozinhos. Restitua a alegria a essa festa. Está bonita demais para terminar assim. Essa festa está animada demais para ser finalizada aqui no meio, onde as pessoas ainda têm muito o que comemorar. Essa festa está só na metade. E se a gente não restituir este vinho que está faltando aqui como um símbolo, uma metáfora dessa alegria, se nós não restituirmos, essa festa vai ficar pela metade, com uma sensação de frustração, não é assim? É como cortar uma música bonita no meio, para entrar a hora do Brasil. Você está escutando aquela música toda apaixonada, ouvindo, porororó. Aí entra a hora do Brasil para estragar tudo. Não! Nossa Senhora, preocupada para que essa alegria não ficasse pela metade, ela intervém na hora certa. E Jesus parece que dá até uma resposta meio grosseira para ela, né? Eu não tenho nada com isso não, eu tenho um pavor desse negócio que eu vejo a minha careca toda hora lá. Aliás, eu descobri que eu tinha essa careca, foi na Canção Nova uma vez durante o Osana. Eu olhei para trás, que isso? Eu nunca vi que eu tinha esse buraco aqui. Esse milagre eu não peço não. Mas naquele momento, ela interfere, ele diz para ela: eu não tenho nada com isso. Eu acho que eu teria dito isso para minha mãe também. Falando: ó, dona Ana, eu não tenho nada com essa festa. Se eles não compraram o vinho na quantidade certa, o problema é deles. Não é uma resposta justa? Cada um que cuide da festa que tem, né, Dom Alberto? Cada um que cuide da festa que promoveu. Mas ali, minha gente, não é só uma realidade histórica que precisa ser sanada. O Evangelho gira em torno de fatos que depois vão sendo amplificados com o tempo. Isso é lindo demais, quando a gente compreende que a ação do Espírito está justamente em dilatar o significado da letra. É por isso que a revelação nunca termina, embora tenha terminado com a morte do último apóstolo. É a ação do Espírito na igreja. O Espírito, a sua ação específica é justamente santificar, mover os corações humanos, as mentes humanas, para que a gente tenha condições de encontrar sempre uma novidade nessa palavra tão velha, tão antiga. Por isso, aquele grupo de pessoas não imaginava que eles estavam protagonizando uma beleza literária que ainda hoje vai alimentar o nosso coração. Não era só a necessidade de estabelecer o vinho material. O significado de tudo isso viria com o tempo. Quando você, iluminado pela ação do Espírito, lhe faz compreender o significado da continuidade da festa hoje na sua vida, a partir de uma festa que você nem sabia que existia, para a qual você nem foi convidado. Maria, consciente da evolução deste Espírito, porque ela é a esposa do Espírito, ela é quem hospeda o Espírito em si, nas suas carnes é que o Espírito habita, fecunda, conhecedora desta profunda verdade que a ela se antecipava, porque ela conheceu antes de nós. Ela resolve desafiar o menino dela e fala: finge que nem ouviu o que ele falou. Eu não tenho nada com isso, minha mãe, vou continuar aqui bebendo vinho até acabar. Ela, fingindo que não ouviu isso, o que ela faz? Uma divina desobediência, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Isso é lindo demais. Aqui Nossa Senhora se posiciona. Aqui Nossa Senhora se posiciona de maneira radical na história, como sendo bastidores da divindade. Porque ela poderia muito bem, muito vaidosa, dizer: vamos ao seguinte, eu vou resolver o problema de vocês. Não é assim? Eu vou resolver o problema de vocês. O que eu faço?
Poderia perguntar nos ouvidos de Jesus, né? Se você não quer fazer, fala que eu faço. Mas ela sabia que não era. Ela sabia que a restituição da alegria não era uma missão dela. Ela até parturiou, ela gerou a alegria, mas agora naquele momento era a hora do filho dela assumir o protagonismo dele. E por isso ela é grande até hoje, porque ela nunca quis o lugar dele. Ela é grande no significado mais profundo do cristianismo. Porque se você quiser viver o cristianismo, você vai ter que bagunçar todos os seus conceitos. É impressionante como o cristianismo nos confunde. Leia as bem-aventuranças e você vai ver a confusão que é. Bem-aventurados, isso é, bem encaminhado, está feliz aquele que sofre. Meu Deus, não pode existir um negócio desse. Como é que eu posso ser feliz se eu sofro? É um misto de contradições que só se resolve quando você entra na dimensão da fé. Por que ela é grande? Porque ela reconhece a humildade como o seu estilo de vida. Ela é a primeira cristã, ela não pode contrariar. Ela não pode contrariar o que aprendeu com o filho. Ela é a primeira cristã, ela é aquela que viu de perto o crescimento da consciência divina naquele menino que ela vinha trazido ao mundo. Ela não podia trair o que havia aprendido ao longo daquele tempo. Ela sabia muito bem que o cristianismo, a essência do segmento do seu filho, passa o tempo todo pela experiência da kenosis, do esvaziamento de si, para que Deus cresça. Ela faz o que pode fazer, encaminha ao departamento que resolve. Ela encaminha ao departamento que resolve a questão. E Jesus, como se olhasse para a mãe dele e falasse: não tem jeito não, pedido de mãe a gente não nega. Ele faz com que aquelas talhas que estavam cheias de água se transformem em vinho, e a festa pôde continuar. Aquilo que antes era apenas água, torna-se a continuidade da alegria. O que eu acho interessante? Nós aqui que somos padres, talvez um ou outro leigo que tenha estudado também, a gente aprende na filosofia a diferença de essência e acidente, né? Substância, forma, as definições simples que você vai entender. A substância de uma realidade é aquilo que faz a realidade ser o que ela é. Você senta numa cadeira, essa cadeira é de madeira. Qual é a substância dessa cadeira? É ser madeira. Por acaso ela é uma cadeira, mas poderia ter sido uma mesa. Você pega o que é fundamental e isso não está mudado. Se você pega uma tábua, constrói uma mesa, ela continua sendo essencialmente madeira. Aqui a filosofia fala que você pode transformar algumas coisas pela forma, mas a substância continua a mesma, a essência continua a mesma. Aqui no caso desse milagre, não. Você tem uma mudança substancial. A água deixa de ser água e passa a ser vinho. Você não tem uma mudança da aparência, você não tem uma mudança da forma, você tem uma mudança muito mais profunda. Uma mudança que atinge a substância da coisa, que atinge a essência das coisas. A água deixa de ser água e passa a ser vinho. Uma transformação que foi radical. Porque Jesus sabia que a continuidade daquela festa dependia daquele gesto de mudança substancial. Minha gente, eu fico pensando que na nossa vida nós enfrentamos diariamente o desafio das bodas de Caná. Independente de qual seja a nossa escolha. Se você se casou,
Se você é solteiro, se você é padre, se você é bispo, se você é arcebispo, se você é um advogado, se você é um médico. O desafio diário de toda pessoa, independente de uma dimensão mística, eu estou falando apenas da condição humana. Você precisa enfrentar diariamente o desafio de transformar-se, de modificar diariamente dentro de você todos os significados que te trouxeram até o dia de hoje. Porque o ser humano é assim. Nós vivemos desejando, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós já alcançamos. A psicologia já interpretou isso de diversas formas, e é salutar se você for pensar. O que nos move na vida não é o que a gente tem, o que nos move na vida é aquilo que a gente ainda não tem, são aqueles territórios que nós ainda não alcançamos, são aquelas realidades que a gente vislumbra só no sonho, que a gente ainda não chegou lá. É isso que nos move todos os dias de manhã. Quando você se levanta para ser o médico que você foi ontem, não. Você se levanta fundamentado no médico que você foi ontem, para ser ainda hoje mais intenso, mergulhar ainda mais no seu conhecimento. Se você é um advogado, você quer buscar diariamente a atualização, você busca um curso, você busca um recurso, você se encontra com amigos que sabem um pouco mais que você pede opinião, você vai alterando positivamente, fazendo diariamente a multiplicação daquilo que você tem. Não é assim que funciona? Na mais simples das funções. O ser humano sempre carece de olhar para um caminho que ele precisa percorrer. A vida seria extremamente enfadonha, desagradável, se a gente chegasse à conclusão de que nós não temos mais aonde ir, que eu já não tenho mais o que buscar, que eu já cheguei ao fim. A vida seria extremamente desagradável àqueles que já compreenderam, que já esgotaram todas as suas possibilidades. Isso humanamente falando. Poderíamos fazer essa reflexão com ateus, e eles iriam concordar conosco, que o ser humano carece diariamente de motivações, de vislumbrar um lugar que ele ainda não conhece de si mesmo, de ir buscar essas transformações que o atualizam no mundo e dão a ele uma certa satisfação. Que bom levantar, trabalhar, sentir que eu estou crescendo, sentir que eu estou evoluindo. Não é assim? Quando você começa a fazer um cursinho de inglês, você monta uma frase inteira, você já fica feliz, você fica fazendo de tudo para encontrar aquela situação, para você poder falar para alguém. Põe um livro em cima da mesa, the book is on the table. Joga debaixo, the book. Não é assim? A gente faz de tudo para demonstrar aquilo que alcançou. O bom médico, aquele que se empenha em ser um profissional da saúde, que honra a sua profissão, não faz aquela palhaçada que a gente viu essa semana na televisão, que cria cirurgia desnecessária para poder ganhar dinheiro. Isso dá nojo na gente. Estou falando daquele profissional que honra, aquele profissional que honra o compromisso que assumiu diante do conhecimento, de ser ele um administrador da nossa saúde, aquele que faz de tudo para poder ser cada vez mais, e às vezes ele nem acredita em Deus, é só uma dimensão humana motivando essa criatura a querer cada vez mais esgotar as suas possibilidades, descobrir lá nas jarras da sua vida a água que precisa ser transformada. Agora, minha gente, se este compromisso deve ser vivido com tanto afinco por quem até não acredita em Deus, o que dirá nós, que estamos intimamente ligados ao mistério dessa frase: fazei tudo o que Ele vos disser. Se aqueles que não creem em Deus não estão dispensados de um compromisso ético com a vida, com as pessoas, e olha que nós estamos num momento do nosso país,
Nós estamos vivendo um momento histórico onde isso é tão claro para nós. Quando a gente escuta o nome dos novos ministros, dos deputados eleitos, quando a gente começa a levantar as informações que a gente tem acerca daquelas pessoas, e você vê o mapeamento político feito de maneira descarada, sem nenhum mérito, aquela pessoa nem sabe o cargo que está ocupando, nunca atuou naquilo. Nós estamos num momento em que a gente vive essa crise ética na sociedade por isso. Sabe o que às vezes falta na nossa sociedade, antes de faltar Deus? Porque Deus pode nos ajudar a buscar tudo isso com mais empenho. Mas o que mais nos envergonha é quando a gente percebe a crise humana, ética, moral em que nós estamos imersos. Onde as pessoas estão absolutamente corrompidas pelo poder, pelo dinheiro, e estão esquecidas da oportunidade de usarem da sua autoridade, do seu poder, para provocar a alegria e o bem-estar de outras pessoas. Ele é o nosso prefeito, ele é o nosso senador, ele é o nosso governador, é a nossa presidente, Está todo mundo eleito agora. Pois então honre com a responsabilidade. Não precisa você acreditar em Deus não, mas acredite na verdade. Acredite na possibilidade de você recrutar. Acredite na possibilidade que você tem hoje com esse cargo que lhe foi dado, de recrutar aquilo que você tem de melhor para servir melhor aqueles que precisarem de você. Somos nós que pagamos os seus salários, senhores. Somos nós que pagamos os seus salários. Você também não tem vontade de vez em quando falar uns desaforos para aquele médico que te atendeu mal? Tem? Nós sentimos a necessidade de falar uns desaforos de vez em quando, toda vez que nós encontramos um ser humano não honrando com coerência o que lhe foi atribuído. Agora, já que eu não posso fazer a faxina do mundo, já que eu não posso corrigir o Congresso Nacional, já que eu não posso corrigir os ministros corruptos, eu posso corrigir o meu coração. Então a gente continua indignado com eles, porque é direito nosso, mas a gente vai mergulhar nessa palavra aqui, para identificar como é que nós articulamos essa festa na nossa vida. Mais para frente, esse convite à alegria é feito por São Paulo de maneira muito sofisticada também. Ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. Olha que coisa interessante. São Paulo é muito sábio. Aqui, ele faz uma ponte maravilhosa com essa festa que Jesus quer continuar promovendo naquela comunidade onde ele está. Aqui ele faz uma ponte e nos ajuda a compreender, pela força do Espírito, o significado da palavra alegria na nossa vida. O que faz evidenciar a nossa alegria? A nossa bondade. Volto a dizer. Se aqueles homens e mulheres que não acreditam em Deus estão diretamente responsabilizados pela própria condição humana de buscarem valores que nos coloquem de maneira solidária nesse mundo, muito mais nós cristãos, que precisamos recrutar diariamente os motivos da nossa alegria para que a nossa vida cristã continue tendo efeito. Você sabe por quê, minha gente? Porque se essa festa não continua, se a gente não recruta diariamente esse milagre na nossa vida, essa transformação da água, daqui a pouco a gente está tomando água achando que está bebendo vinho. É só uma água suja. É igual minha mãe quando eu era pequeno, que na minha lancheirinha, nós éramos muito pobres, ela comprava aquele pacotinho de quisuco. Vocês lembram daquilo que tinha um pinguinzinho?
Lembra? O quisuco. E ela desconsiderava uma informação muito importante que vinha no rótulo: faz 1 litro. Aquilo dava para uns 2 meses. Dava um susto na água e ficava por isso mesmo. E comprava o bem vermelhinho para não ter perigo de eu perceber que aquilo estava miserável. Não é? Eu fico pensando, o maior prejuízo que nós podemos ter na vida é quando nós interpretamos o cristianismo como uma obrigação. É impressionante como nos dias de hoje, ou até em outros tempos também, o cristianismo foi propagado a partir de obrigações. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Quando você entra no coração desse evangelho, de um Cristo que nos ensina o tempo todo valores que dão sustento à vida humana, que fazem com que cada vez mais a gente administre o sofrimento de ser quem a gente é, com coragem, com luta. Porque em nenhum momento Jesus nos ilude, em nenhum momento Jesus ilude aquele que ele encontra pelo caminho. Pelo contrário, ele faz com que aquelas pessoas entrem no âmago de suas questões, que eles se enfrentem, que eles vivam o enfrentamento daquele alto mar, naquele momento em que o barco está sendo agitado pela tempestade. Aquilo é tão significativo para nós. Quando Jesus coloca os seus discípulos para viverem o enfrentamento da tempestade, sem enfrentamento não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos, é provável que você morra muito pior do que quando chegou ao mundo, ao próprio conhecimento do defeito que tinha. Quando você descobre que o cristianismo não é um código de obrigações, mas é um conjunto de realidades, de verdades que vão nos instruindo cada vez mais, de maneira favorável. O evangelho é favorável a mim, o evangelho é favorável a você. Pode observar, não há uma palavra que Jesus tenha dito, um conselho que ele tenha colocado àqueles que encontraram, que você pudesse dizer: isso aqui faz mal para mim se eu viver. Não. Não há um equívoco nessa palavra. Pode haver contradições, mas se você mergulhar no coração das contradições, você vai ver que outra coisa essa contradição não lhe ajuda, não faz em você, senão lhe ajudar a transformar a água em vinho. A vida é difícil, é para mim, é para você, é para cada um de nós que estamos aqui. Porque em momentos diferentes dessa história, em situações diferentes, nós também estamos fazendo de tudo para que esta festa continue. Eu não quero desistir. Eu não quero desistir dessa festa. Eu quero tornar a minha vida cada vez mais um lugar agradável de se viver. Eu quero fazer valer a pena cada dia que o Senhor me der. Mas se aquele que não crê em Deus já tem o desafio de manter-se guardião de seus valores, para não perder a alegria de ser quem é, muito mais nós cristãos que estamos aqui, radicados nessas exigências que são extremamente favoráveis a nós. Às vezes eu fico pensando que o grande ardil do diabo, vou usar essa expressão para nos ajudar a entender tudo aquilo que é maléfico no mundo, é justamente sussurrar no nosso ouvido que as dificuldades são ruins para nós, que é mais fácil a gente buscar um caminho mais largo, mais favorável. Não. A mudança acontece toda vez que nós nos desafiamos, toda vez que nós nos enfrentamos. A alegria não nos vem, a alegria não vai nos chegar sem a experiência do enfrentamento. É quando você se coloca diante do Senhor assim: Senhor, falta vinho na minha vida, falta vinho na minha vida de padre, falta vinho na minha vida de marido,
de esposa, de filho, de irmão. Eu preciso continuar permitindo que esse milagre se faça em mim, que esse milagre aconteça na minha vida, na minha história, no meu coração. Eu não posso admitir que as realidades diabólicas que estão tão presentes no mundo de hoje venha me negligenciar, venha me colocar um obstáculo que me impeça de chegar a essa festa. Por quê? Se a gente descuida, a festa acaba antes da hora. Quantas pessoas eu encontro pela minha vida? A palavra é simples: Padre, minha vida acabou. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Minha vida acabou. Por quê? Porque nos aconteceu uma tragédia? Sim, a tragédia acontece na vida de todo mundo. Por que não pode acontecer na nossa? Nós não somos mais bonitos que os outros. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Se a gente não cuida daquilo que é miudinho, daqui a pouco a tragédia grande está acontecendo na nossa vida mesmo. Mas quantas pessoas que foram abatidas pela tragédia e que depois estiveram ali, vivendo de maneira significativa o resultado daquela tragédia como uma superação? Quem disse que não pode acontecer conosco? Ah, padre, a minha vida acabou porque... E começa a relatar o que acontece. São muitos os motivos para que a vida da gente acabe. E no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente se dá o direito de chorar, de espernear. A gente esperneia, não tem problema não. Mas não esqueça da palavra que depois pode reorientar o significado da festa. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas então presta atenção no que ele diz. Presta atenção no que ele diz. Se nós não fizermos uma fecunda experiência do Senhor, nós vamos passar a vida inteira ouvindo as caricaturas dele. É tão trágico quando num determinado momento da nossa vida a gente descobre que a gente não seguiu a Deus, que a gente seguiu uma caricatura dele, que nos foi dada pelo outro, que foi criada por nós mesmos. Ligue a televisão e você vai ver as caricaturas do sagrado sendo oferecidas de maneira vergonhosa. Às vezes eu, como religioso, me sinto envergonhado de ver a comercialização do sagrado de maneira banal, Deus sendo colocado como se fosse o dono de uma vendinha, onde paga, se você paga mais caro, você recebe uma melhor graça, uma graça mais apurada. Semana passada estava assistindo pela televisão um grupo de mulheres rezando em torno de uns carnês. Pagava R$1.000 e você recebia aquela oração. Na televisão isso. E elas rezavam insistentemente, dando ordens a Deus, que aquilo não é rezar. Senhor, o Senhor vai fazer isso na vida dessas pessoas que pagaram R$1.000 para engrandecer a obra. Você já imaginou aonde chegamos? Eu não sei se estão mal intencionados, eu não sei. Eu só sei que aquilo é uma vergonha a todos nós que queremos ser religiosos nos dias de hoje. Você sabe por quê? Eu estou cada vez mais convicto que o que gera o ateísmo no mundo é esse tipo de coisa. Quando Deus fica desacreditado por causa das vergonhas que nós cometemos em nome dele. O ateísmo cresce no mundo, a indiferença religiosa cresce no mundo, é por causa de uma papagaiada dessa, com todo respeito. Porque seria bonito demais se estivessem rezando em torno das necessidades humanas, mas sem dizer a Deus o que ele deve fazer, porque aquela pessoa honrou a obra com R$1.000. O quê?
Então agora nós vamos dizer que a você que pode pagar R$1.000, que Deus será mais generoso com você? Então nós vamos rasgar o Evangelho. Quando aquela viúva dá a ele uma moedinha de nada, e o Senhor, sem medo de desafiar os poderosos do seu tempo, disse que aquela oração, aquela doação, era muito mais sincera do que aquele que havia dado muito. Que é um cristianismo sem contradição, um cristianismo fácil de ser consumido, porque isso também, minha gente, é uma realidade nos nossos dias. Nós estamos vivendo um cristianismo de consumo. É consumo, como se nós pudéssemos comprar as coisas. Eu vou lá agora comprar uma alegria, eu agora vou comprar uma graça, eu agora vou comprar a fé. Não, a gente só chega ao resultado dessa festa, essa continuidade da alegria, se a gente fizer tudo o que Ele nos disser. Não há outro caminho, não há outra forma de chegar a Deus, senão nós dobrarmos os joelhos no chão e, aproveitando, dobrando os joelhos, dobrar também a nossa arrogância, dobrar a nossa prepotência, porque de nada vale o joelho estar dobrado se a prepotência continuar em pé. E você perceber com muita responsabilidade, com muita honestidade. Por isso Deus não pode agir na mentira. O que é que você precisa mudar no seu jeito de ser para que o seu cristianismo continue trazendo os efeitos? O principal deles, que é a alegria. Porque se uma pessoa está feliz, e volto a dizer, não é ser bobo da corte. A alegria que o Evangelho nos convida a viver é aquela que nos dá a satisfação de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite. Eu gosto de dizer isso sempre. E apesar de ter tido um dia difícil, de ter tido um dia de luta, de enfrentamentos, cristianismo não existe sem enfrentamento. Os senhores bispos aqui sabem muito bem o que é administrar uma diocese. As lutas e os enfrentamentos que vocês precisam viver diariamente, só Deus sabe o que vocês precisam enfrentar. Vocês que são líderes, hoje nós estamos aqui, a comunidade Obra de Maria, 25 anos levando esse amor de Deus, os enfrentamentos que precisamos viver todos os dias. Mas apesar de todos os enfrentamentos, de todas as nossas lutas, a gente deita a cabeça no travesseiro e fala: oh meu Deus, que bom, hoje eu fui o padre que eu poderia ter sido, hoje eu fui a mãe que eu poderia ter sido, hoje eu fui o esposo que eu poderia ter sido, hoje eu não perdi a oportunidade de fazer vibrar dentro de mim essa alegria que o Senhor me convidou a viver. Porque a felicidade não é apenas um sorriso, a alegria não é um sorriso no rosto, a alegria é o contentamento naquele estreito da alma, onde você sabe quem você é, e você tem a consciência de que você está fazendo o que deveria fazer. Essa consciência feliz que a minha mãe me ensinou desde menino: Fabinho, nunca vai dormir sem antes fazer o seu exame de consciência. Eu falei: meu Deus do céu, o que será isso? Com o tempo eu fui aprendendo que a minha mãe não queria outra coisa senão me ensinar: Fabinho, não vai dormir sem antes analisar dentro de você se está valendo a pena ser quem você é, se você não está se perdendo no meio do caminho, se você não está perdendo a oportunidade de mudar substancialmente quem você é. Eu tenho uma história difícil, você tem também. E nós tínhamos tudo para sermos bandidos, poderíamos dizer. Dependendo do estrago que fazem na nossa vida, dependendo do estrago que uma criança recebe, afetivamente, moralmente, assédios, uma pessoa tem todos os motivos, depois, para se tornar a pior das pessoas. Basta ter sido mal educada, basta ter sido exposta a situações que ela não pôde administrar sozinha. São os estragados do mundo. Ah, meu Deus do céu. Mas quando um desses estragados do mundo resolve acreditar na frase de Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Quando esses estragados no mundo se dispõem a viver a dinâmica do Evangelho em suas vidas, esse milagre volta a acontecer.
E aquilo que tinha tudo para dar errado, aquilo que tinha tudo para dar errado, minha gente, foi consertado pelas poderosas mãos de Deus. Semana passada lá em Campos do Jordão, eu estava passando lá numa situação que eu fui resolver. De repente eu entrei numa farmácia, que eu tinha esquecido de comprar um remédio, e o rapaz do caixa me atendendo. Aí eu percebi uma lágrima assim no canto do olho dele. Ele me entregou o remédio e falou assim: seu padre, preciso agradecer ao senhor duas coisas. Há 4 anos atrás, Deus me tirou da droga através de um livro do senhor. E desde então, depois que eu saí das drogas, Deus fez uma revolução no meu coração e corrigiu o meu maior defeito, que era destratar a minha mãe. Hoje eu amo a minha mãe e a respeito nas mais pequenas coisas. Eu achei que eu tinha ido lá na farmácia comprar remédio. Não, eu fui lá escutar aquele menino que encheu o meu coração desse significado aqui. Você sabe por quê? É muito bom quando a gente faz isso, ó. Eu passo a ser ela. Quando você passa a ser ela na vida de alguém. Eu não posso ser o Cristo para você, mas eu posso fazer por você o mesmo que Maria fez naquela festa: fazei tudo o que ele vos disser. Quando eu, olhando nos seus olhos, eu também te digo, eu tinha tudo para a minha vida já ter terminado há muito tempo. A minha festa estava uma merda. Fala baixinho para os lados de lá no ouvido. A minha festa estava uma porcaria. Mas de repente eu ouvi alguém me motivando, de repente eu ouvi uma música que mexeu comigo, de repente eu ouvi uma pregação que mexeu com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar. E eu só fiz o que Nossa Senhora pediu que fizesse. Eu prestei atenção nas palavras do seu filho. E a gente, como cristãos, você possui esse dom. Aponte as pessoas para Jesus. Tem muita vida estragada, tem muita festa estragada, precisamos recomeçar. Tem muita festa paralisada por causa da droga, por causa do álcool. Tantas famílias. Quantas famílias hoje no Brasil estão paradas? A festa não pode continuar, o sorriso nos filhos não acontece, porque não pode haver alegria num lugar onde o álcool prevalece. Alegrai-vos sempre no Senhor, não na 51. Alegrai-vos na cachaça. Em algum momento alguém leu isso? Não. Quando você descobre que nós estamos substituindo essa alegria do Senhor por alegrias temporárias, bobas. Estava conversando com um infectologista agora, nós fizemos uma campanha para o Ministério da Saúde, em parceria com a CNBB. Nós estamos falando justamente da necessidade de retomar o combate à AIDS no Brasil. Se você escutar os especialistas, que tristeza, minha gente. A nossa juventude está cada vez mais contaminada pelo vírus HIV. Por quê? Porque essa sociedade que retirou completamente o significado de cultura e substituiu a cultura por entretenimento, e o pior de tudo, entretenimento da pior qualidade, entretenimento da mais baixa qualidade, onde o ser humano nem dignidade tem. Eu vejo as festas lá eu moro numa região de sítios, eu vejo as festas que tem por lá, 3, 4 dias direto, ficam todos igual um zumbi. Eles acham que isso é alegria. E aí ele me disse, o especialista: pior que a AIDS, padre, é o HPV.
que as nossas meninas e os nossos meninos adquirem o vírus e não tem cura. Aí é câncer na boca, câncer no reto, câncer no ovário, câncer no útero. Por quê? Um vírus infeliz que não nos chega no momento que nós estamos rezando. Um vírus que não tem o poder de nos contaminar quando nós estamos vivendo de maneira saudável. Um vírus que não nos contamina quando nós estamos na verdadeira alegria. É um vírus que contamina a sua filha no momento em que ela acha que a sexualidade é a maior fonte de alegria que um ser humano pode ter. E como dizia o Padre Léo, se sexo causasse tanta alegria assim, os puteiros seriam os melhores lugares do mundo. Os puteiros seriam os lugares de maior alegria no mundo. Mas não, vá conhecer os bastidores dessas pessoas. Quantas prostitutas eu atendi ao longo da minha vida, inclusive essa também. Minha gente outro dia fez um evento aqui no interior do Ceará. Estava indo embora, já estava entrando na van. Uma senhora pulou no meio do caminho e me deu um abraço e falou para mim assim: padre, eu era uma puta. "35 anos de prostituição, tinha quase carteira de trabalho." E aí ela gritou assim, emocionada: "A canção nova me salvou, padre." A canção nova me salvou. Monsenhor, a gente não sabe quem é essa senhora. Não tive tempo de saber mais dela. Mas aquele sonho que o senhor teve, todos aqueles enfrentamentos que o senhor já viveu para que essa canção nova estivesse no ar hoje, salvou uma prostituta. Já valeu? Valeu ou não valeu? Se o evangelho que a gente prega, minha gente, se ele mudar a vida de uma única pessoa, já valeu ter vivido? Já valeu ter dado continuidade a essa festa, ter escutado aquilo que ele nos pediu? Não tenha pretensão de corrigir o mundo inteiro, não. Se a minha vida como padre, a sua como bispo, a sua como leigo, se a nossa vida for o testemunho para transformar a vida de alguém, mas pelo amor de Deus, não faça como aquela história que eu dizia antes. Não faça. Não reze no carnê errado. Não reze de maneira errada no carnê. Tem todo o direito de agradecer quem fez a doação de R$1.000, mas agradeça também aquele que não doou nada, porque Deus faz na vida dele da mesma maneira como faz naquele que doou 1.000. Não tenha a pretensão de colocar Deus na sua gaiolinha. Ele age fora da sua gaiola sim, quando quer, como quer, aonde quer. Não tenha a pretensão de achar que na vida daquele miserável Deus não terá chance, é lá que Ele quer agir. Não carregue a vaidade espiritual de achar que a sua festa está melhor que a do outro. Não, tenha sempre a simplicidade de reconhecer que se a gente descuida, a nossa alegria acaba também. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, porque esse tesouro nos foi dado e ele sobrevive em vasos de barro. A sua alegria, você é guardião da sua alegria. Eu achei tão providencial, porque eu já disse tantas vezes o tanto que esses angolanos me comovem, só de olhar para eles. Eles não precisam dizer nada. E quando eu estava sentado ali me preparando para entrar aqui, justamente para falar da alegria, falei: meu Deus do céu, esse povo acabou de sair de uma guerra. Esse povo enfrenta dificuldades terríveis. Um país sendo reconstruído, um país ainda com
uma estrutura social pior que a nossa, de corrupção, de roubos. Esse povo feliz desse jeito, mas você pode observar que os olhos são tristes, mas não é uma tristeza infeliz, é a tristeza que autoriza o sorriso, é aquela tristeza que faz o canal correto, é a tristeza que faz o movimento mais justo que humanamente nós podemos entender. É o sofrimento que autoriza a nossa alegria. Olha isso. Os sorrisos mais sinceros que eu encontrei na minha vida estão em rostos que choraram demais. Choraram demais. Mas o mais bonito, minha gente, choraram no lugar certo. Choraram no momento certo, porque o verdadeiro cristão é aquele que na administração de sua crueza, humana, não perde a oportunidade de estar no lugar certo. Se tiver de sofrer, que seja aos pés da cruz. Se tiver que sofrer, que seja para que essa glória de Deus nos visite. Se tiver que sofrer, que seja para a reconstrução de tudo aquilo que foi destruído em você pela vida. O vinho acabou? Está acabando? Tá? Cuidado. O vinho não pode ser estocado. Aquele vinho que a gente bebe de vez em quando pode. O vinho da alegria não. Ele precisa ser renovado todo santo dia. Todo santo dia. A alegria do Senhor seja a nossa força. Que diariamente a gente descubra a oportunidade, a possibilidade. Volto a dizer, o cristianismo não pode ser compreendido como um código de obrigações a ser seguido. É também, mas antes de tudo, é a oportunidade de ter um estatuto que me favorece. O estatuto cristão me favorece. Eu não vejo um ensinamento ali que seja desfavorável a mim e aos seus filhos. Se o seu filho descobrir o valor da castidade, se o seu filho descobrir o valor do corpo, por mais bonito que ele seja, por mais bonita que a sua filha seja, se ela souber olhar-se como um território do sagrado, a prostituição socializada que está aí não terá o corpo dela para contar. Ah, mas então, usa camisinha, aí você se previne de todas as doenças. Nós não vamos entrar no mérito da questão, eu apenas digo uma coisa, sempre que posso respondo assim: a camisinha pode até ter alguma eficácia para nos proteger das doenças, mas não nos livra do fracasso. Não nos livra do fracasso. A camisinha pode até ter uma função social, médica, que nós não vamos discutir, mas ela jamais vai poder livrar você de sentir-se um objeto, de depois de ter passado por uma relação sexual, onde você era visto somente como um objeto. E eu notei que os aplausos foram mais fracos. Talvez a gente esteja suficientemente domesticado pelo mundo que fala essa bobageira nos nossos ouvidos para gerar a nossa preguiça espiritual. Preguiça espiritual não faz outra coisa na gente senão esgotar o vinho sem que a gente perceba. O vinho vai vazando aos poucos e nós vamos perdendo a alegria de fazer a vida ser uma festa. Porque para outra coisa nós não nascemos, para isso. O cristão é verdadeiramente cristão quando ele é guardião da sua alegria. Não permita que as maldades do mundo roubem a sua alegria. Mini,
Crie uma blindagem. Da mesma maneira como a gente precisa ser vacinado para criar uma imunidade, a vida espiritual vai nos dando imunidade para a gente dar conta disso também. E toda vez que você sentir que o vinho de uma pessoa que está ao seu lado está terminando também, não tema, não tenha receio em dizer: conheça Jesus. Mas conheça Jesus de verdade, pelos evangelhos. Leia o evangelho. Veja a capacidade que ele tinha de acreditar nos desacreditados, de amar os que não mereciam ser amados, de acolher os que não mereciam ser acolhidos, de ressuscitar os que estavam mortos, de devolver a alegria aos que estavam perdidos. Acredite que no dia em que você apresentar Jesus de verdade, através do seu jeito de viver, Ele faz a obra. Você não precisa ficar tão ansioso. Ai, padre, eu preciso mudar meu filho, padre. Às vezes ele está melhor que você. Talvez ele ainda não foi porque ele não acreditou no seu cristianismo. Está só de fachada ainda. É ali dentro. Volta ao início. Quando ele percebe que você está substancialmente sendo transformado, jogando fora os nossos egoísmos, jogando fora os nossos ciúmes, as nossas prepotências, as nossas vaidades, e você vai assumindo aos poucos esse jeito simples de ser, de viver, que aqueles que estão perto de você veem, percebem, que simplificou o mecanismo. Por quê? Porque a festa precisa continuar. A festa não pode parar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. De ser um eterno aprendiz de quem? Daquele que ela nos manda fazer tudo o que ele nos disser. Viver eu e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. E a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Mais forte a minha fé, o Filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar.
para o céu comigo. Solta a sua voz. Essa vai ser uma oração feliz hoje. Nós vamos pedir que o Senhor hoje restitua em cada coração aqui hoje a alegria perdida. Que o Senhor hoje visite cada coração de acordo com a sua necessidade. Que Deus derrame nas taças, nas jarras da sua vida, o vinho da consolação, do conforto espiritual, da vida nova. Que o Senhor derrame na taça da sua vida o vinho da concórdia, que possa transformar substancialmente o coração do seu povo. Sim, Senhor, que a força do Espírito Santo desça sobre os nossos corações, que a ação do seu Espírito hoje possa transformar tudo o que for pecaminoso em nós. Transforma o coração das famílias, Senhor. Liberta do alcoolismo, da dependência química, da depressão. Faz com que cada coração aqui hoje receba essa bênção gratuita, que não nos chega por aquilo que pagamos, mas pelo vosso imenso amor, que dá a todos de maneira igual, e que ainda tem um carinho mais especial com aquele que carece mais, com os pobres, com os fracos, com os doentes. Derrama, Senhor, derrama sobre o nosso coração hoje o dom da sabedoria, para que a gente saiba identificar o poder do mal agindo sobre nós, e coragem para arrancar a raiz de tudo aquilo que nos domina, de tudo aquilo que nos infelicita, de tudo aquilo que nos faz depender de realidades que sejam contrárias ao Senhor. Libertar, Senhor. No silêncio do seu coração, apresente aqueles que na sua casa estão necessitados dessa alegria. Aquelas pessoas que você conhece, vizinhos, amigos, que você sabe que estão enfrentando as consequências das escolhas erradas que fizeram. Tantas vezes a nossa alegria vai embora por causa das escolhas erradas que a gente faz. Os infiéis sabem disso. Como a infidelidade traz tristeza ao nosso coração. Pode até gerar uma satisfação momentânea, mas depois o desconforto de ter de olhar para aquela pessoa que a gente ama e saber que a gente traiu. Peça por aqueles que você sabe que são infiéis. Se você se sente infiel hoje, peça a Deus para arrancar do seu coração essa raiz de infidelidade, que gera doença em nós. Uma vida errada vai gerando doenças em nós. Reze pelos seus filhos, para que eles aprendam definitivamente o valor do corpo, da sexualidade, da dignidade que há neles. Que sejam eles os primeiros a se resguardarem de tudo aquilo que é maléfico nos dias de hoje. Aqueles filhos que estão perdidos nas drogas, apresente o Evangelho a ele, através de uma música, quem sabe, de um livro, de uma palavra. Apresente o Evangelho
como ele pode entender, da maneira como ele possa entender. Esqueça os discursos prontos. Apresente o Evangelho ao seu filho através de um abraço, de um sorriso, de um gesto, diariamente. Às vezes nós achamos que evangelizar é abrir a palavra e dizer ao outro o que Jesus disse. Não, é também isso. Mas nós podemos evangelizar com os gestos que a gente realiza. Tome posse disso. Você, neste evangelho da alegria, ocupa dois papéis. Você é aquele que precisa dar continuidade à festa, é aquele que carece do vinho novo, mas também pode ocupar o papel da mãe, ao dizer: aqueles a quem que você encontrar pela vida, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Leve o evangelho assim. Incorpore a mística desse evangelho de hoje. Você faz parte dessas bodas, como aquele que necessita do vinho, também como aquele que leva as jarras para serem enchidas. Cada dia dessa vida nós podemos protagonizar um papel dentro desse evangelho. Um dia sou eu que necessito, no outro dia sou eu que ajudo, sou eu que aconselho, mas nunca sou aquele que transforma. Aí nós definimos bem o nosso papel nessa história. A gente não se torna o Cristo na vida do outro, você se torna aquele que o indica. Nós somos cristãos. Eu tenho o compromisso de ser Jesus de novo, mas eu preciso saber distinguir que quem realiza a obra é o Senhor, para que a gente não se encha de vaidade, de prepotência, de orgulho. Ofereça ao outro que está ao seu lado hoje o que você tem de mais sagrado, que é o seu dom de abençoar. Faça o sinal da cruz na testa dela e diga a ela assim: que nunca falte o vinho da alegria em sua vida. Que nunca falte o vinho da alegria em sua vida. Obrigado a vocês.